Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar do filme original do Netflix chamado Amor à Primeira Vista. Filme estrelado pela Hayley Richardson e pelo Ben Hard. O filme conta a história de dois jovens completamente diferentes que acabam se encontrando em um aeroporto e agora eles precisam lembrar todas as probabilidades para poderem ficarem juntos. Antes de prosseguir falando sobre esse filme, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolação, Amor à Primeira Vista, então conta a história de dois jovens completamente diferentes, a Hayley Oliver. Hayley é uma jovem que vive completamente atrasada, ela precisa ir para o casamento do seu pai, do segundo casamento do seu pai. Ele se divorciou da mãe dela e ela tá meio desesperançosa com esse casamento, pois as promessas que foram realizadas no primeiro não foram cumpridas e agora precisa ir para esse segundo, mas acabou se atrasando. E lá ela acaba encontrando o jovem Oliver, interpretado pelo Ben Hard. Ele que é um jovem pontual, ele que é um jovem que está passando com um problema pessoal, pois o lugar onde ele está indo é completamente desagradável, da mesma forma em que os dois eles não querem ir para os seus destinos, mas para ele é ainda pior, pois ele está indo para a celebração do velório em vida da sua mãe, algo completamente horrível para ele. Pois por ser um jovem que gosta muito de matemática, de cálculos, de probabilidade, ele vê muito nos números a chance da mãe dele poder buscar a recuperação, buscar o tratamento e por meio disso poder viver mais uns 6 meses, mais um ano de vida, mas a sua mãe o recusa e ela deseja ter um fim mais gostoso e não arrastado e trágico, sofrido, mas ele não consegue aceitar essa escolha da mãe e ele precisa ir para esse evento de velório em vida. Os dois eles acabam conhecendo e acabam compartilhando as suas experiências, conversando e no meio bem tenso, complicado de suas vidas, eles acabam se apaixonando. E no meio de tudo isso nós temos a incrível Jamela Jamil do The Good Place, sendo a narradora de toda essa história. A Jamela, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é muito bela, mas ela não tinha tanta necessidade essa personagem, a narradora, não tinha tanta importância nesse filme. Na verdade, atrapalha muito o desenvolvimento da história, atrapalha muito a conexão com tudo isso, pois ela aparece para falar o que vai acontecer. O filme é fofo, o filme ele é bonito, é gostoso de acompanhar, a interação tanto da Hayley e quanto do Ben é gostosa, as trocas entre os dois, aquela primeira conexão, uma certa paixão brota entre os dois, mas ninguém avança, ninguém chega para falar eu te amo, eu tô gostando de você, gostaria de conversar mais. Não, os dois eles mantêm ali uma certa distância, um certo estranhamento e estão tentando descobrir como lidar com esses seus novos sentimentos naquele instante durante um voo. O filme e tudo isso acontece em paralelo com essa narrativa da Jamila Jamil, que é bem desnecessária, que inclusive ela mesma diz, ela aparece para dizer que o filme não é um filme de romance, é um filme de probabilidade, fica falando diversos números sem parar, tantas as chances dela, faz um pouco sentido ao personagem do Ben,
devido a ele gostar muito dessa probabilidade, isso servir muito para quais são as chances de um casal que encontrou pela primeira vez no aeroporto se apaixonar e ficarem juntos, pequenas. Quais são as chances dos dois irem para o mesmo lugar e após saírem do avião se encontrarem no aeroporto, que é enorme, pequenas. Quais são as chances deles se encontrarem em Londres, bem pequenas? A gente sabe que é pequeno, é difícil, mas vai, não precisa ficar falando, não precisa. Ela é bela, é maravilhosa, mas a sua personagem, ela estraga o filme. Essa parte do roteiro estraga a história, pois quando nós temos Hailey e Ben conversando de forma íntima, a troca de olhares, até mesmo a própria vergonha, a timidez que brota nos dois em querer, em não conseguir compreender ao certo esses sentimentos e ficam receosos de avançarem um pouco mais, aquele jeito bobo, aquele jeito besta, é encantador, é gostoso, é divertido de acompanhar. A história também dos dois em quererem lidar com os seus problemas, a Hailey com essa questão de compreender a reviravolta na vida do pai, tentar lidar na reviravolta na vida do pai, de que não deu certo o primeiro relacionamento, não deu certo, ele era diferente, os tempos eram diferentes e ele não conseguiu permanecer fiel àquele voto em que ele deu para a mãe de Hailey no altar, dizendo que ficaria pelo resto da vida dela e que agora ele é diferente e ele está buscando uma nova chance com uma nova pessoa. Esse personagem é o Rob Delaney. Eu gosto dele, ele é bacana, tá bem nos filmes de comédia e ele aparece aqui também nessa comédia romântica barra dramática. Já do outro lado, o Ben com essa questão de lidar com a morte, com a não exatamente com a morte da mãe, da morte próxima da mãe, mas sim, é mais pela questão da escolha da mãe e não buscar o tratamento, de não buscar o tratamento para poder ficar livre, para poder se curar ou para poder viver um pouco mais de vida. Ele que pensa muito nos números, ele busca encontrar resoluções da vida nos números, mas a vida não segue os números. E isso é algo que ele não consegue compreender, ele não consegue aceitar essa escolha da mãe, ele se frustra bastante por meio disso, e quando o filme ele traz esse dilema dele, essa relação dele com a família, ele tem que discursar no velório em vida da mãe, ele tem que falar para ela o que ele sente, algo que é muito complexo, complicado para ele, e é algo que ele passa, que desenvolve, busca dessa aceitação e essas duas histórias paralelas dos individuais dos seus personagens também é bacana, também é gostosa, mas não quanto os dois juntos conversando e para mim é um filme bacana, é um filme gostoso de acompanhar, é um filme romântico, só não precisava ter a narradora, não precisava ter a Janela Jamil para aparecer em diversos momentos do filme para dizer o que ia acontecer logo em seguida. Ou falando de diversos números, não. Essa pelo menos é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse longa-metragem. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau.